Uma ótima prática é construir o site de cima para baixo e sempre página por página. Nos meus primeiros projetos eu ficava indo de uma página para outra, tentando construir várias coisas de uma vez, ou descia a página, via o que ia ficar por último, enfim. E isso toma muito tempo. Então é bem legal e bem produtivo a gente sempre ir atacando ou finalizando parte por página, parte por parte. Então nós vamos começar aqui modificando o nosso cabeçalho. Eu vou clicar em personalizar, mas antes disso eu vou abrir um segundo painel aqui, na verdade eu já estou com ele aberto. Então eu vou voltar, clique em personalizar. Essa opção nos leva à configuração de vários itens do site, são configurações do personalizador do nosso tema. Vocês podem chegar aqui pelo link lá naquela barra, ou voltar na barra lateral, e aqui tem em aparência personalizar, e também as opções do Astra. Se clicar nas opções, a gente cai nessa página, e aqui pode mudar logo, personalizar fontes. Todas essas opções nos levam a esta mesma página. Então aqui nós vamos modificar algumas coisas. Vamos começar na opção global. Em global, tipografia, eu vou utilizar uma fonte diferente dessa. Tipografia base, aqui a base é o texto, então eu vou utilizar uma fonte que chama Barlow. E nas variantes, eu vou deixar o default como aberto aqui. Vou clicar em voltar. Em títulos, eu vou utilizar a mesma fonte, Barlow também. Vou deixar como semi-negrito, igual está. Deixa eu ver, tirei aqui. Vamos ver como fica, não mudou por enquanto. Vou deixar ela, voltar às opções. Em cores, o tema já tem uma cor base de azul. Eu vou manter esse azul e mostrar lá dentro do Elementor como que dá para mudar tudo. Estou voltando, não vou mexer em mais nada aqui. Vou clicar em cabeçalho. Aqui a gente muda várias opções do cabeçalho. A primeira deles são as logos. Então eu vou mudar a logo. Cliquei em mudar e selecionar arquivos. Aqui eu já tenho uma pasta criada com várias logos que eu utilizo nos meus projetos. Então vou escolher meu nome em preto. Abrir. Sempre que vocês fizerem upload de uma imagem, use o texto alternativo com o nome da imagem. Isso é muito bom para os buscadores, como o Google. Aqui em recortar imagem, eu vou pular o corte e nós já vamos ver que está mudando. Qual que é a largura da logo? Deixa eu mudar o logo retina. Mudar a imagem. Vou pegar essa mesma coisa. E aqui na largura, só ajustar o tamanho. Vou deixar com 140, tá bom. Ok. Ícone do site é esse ícone ao lado aqui do nome no navegador. No caso, eu vou subir uma nova imagem, que é esse quadradinho aqui com as bolinhas conectadas. Logo preto. Recortar a imagem. Então podem ver que aqui já mudou o nosso ícone. Se continuarmos descendo, tem o título do site. Sempre que a gente abre uma aba, no navegador tem lá Aécio Neto, Just Another WordPress Site. É esse título. Eu vou deixar como Aécio Neto, colocar uma barra em pé e escrever consultor de moda masculina. É sempre bom utilizar palavras-chave e que fazem sentido para o nosso negócio nessas opções. Feito isso, eu vou subir a tela, voltar. Aqui a gente tem cabeçalho, menu e várias opções, eu não vou mexer em mais nada. Vou descer em menu. Em menu eu vou acessar Top Nav, que é o nome desse menu nosso aqui. E eu vou chamar ele de menu principal. Ou menu superior, pode dar algum nome que você queira, qualquer um, ou não fazer nenhum. Aqui tem a home nossa. E uma ótima opção é sempre deixar sem home nos sites, porque quando a gente clica na logo, o site volta para a home. Então eu vou descer essa opção e vou remover ali a home. E aqui eu vou mudar o nome dos rótulos de navegação. O About Us vai ser Quem Somos. Como é um site de consultoria de moda bem pessoal, eu vou colocar um Quem Sou, deixar um pouco diferente. E tudo em caixa alta. Ficou bom? Acho que ficou. Em Amenities, que é uma outra página, eu não vou utilizar essa página, então eu vou excluir. Em Pricing, nós vamos adicionar novas páginas a esse menu depois, eu só vou modificar o que já tem, aqui vai ser Serviços.
Ok. E na parte de contato, contato. Então, o nosso menu ele já está diferente. Só clicar em voltar, voltar. Aqui em widgets, não, eu vou clicar em rodapé, que nosso site lá no final tem algumas palavras em inglês e vou mudar um pouco disso. Em rodapé eu cliquei em barra do rodapé, tem a seção 1, texto, eu vou mudar para todos os direitos reservados. E aí tem Aécio Neto, crédito, tudo mais. Tirei uma barra. E no segundo texto eu vou deixar feito por título do site. Poderia ser meu nome, poderia ser outras coisas. Feito isso, eu vou clicar em publicar. E nosso site já está diferente. Vamos ver aqui. Tem um refresh, atualizei a página. Nosso menu mudou. E lá no rodapé, o rodapé ele continua o mesmo. Talvez seja as configurações do tema. Isso não teve efeito, eu vou deixar assim por enquanto. E na hora que eu for modificar o rodapé, essa parte aqui, a gente olha isso. Então, ótimo. Aqui as primeiras configurações já mudaram. Eu vou clicar em editar com Elementor. E aqui a gente começa toda a parte de construção de páginas, de mudança de imagens, de títulos, de fontes que a gente vai utilizar. Pessoal, para a gente entender melhor como que o Elementor funciona, ao invés de começar editando esse bloco que já vem pronto, eu vou criar um novo, para a gente ver passo a passo como que é a construção de uma página. Para começar a fazer isso, eu vou clicar nesse mais aqui em cima, que vai dar a possibilidade de criar uma nova estrutura. Eu vou afastar esse bloco aqui de baixo, só para a gente ter uma tela em branco e ficar mais fácil de trabalhar. Então aqui é como se a gente tivesse uma página inteira do zero. Aqui nós podemos importar uma opção do Astra, que é o que nós já fizemos, pegar templates prontos e blocos prontos do Elementor. Aqui dentro tem muita ferramenta pré-pronta que dá para a gente importar, mas eu vou criar algo do zero clicando no mais. Quando eu clico aqui, é possível escolher diversas estruturas, com uma coluna, com duas colunas. Eu vou escolher de duas para a gente entender como que isso aqui funciona. Se vocês entenderem essa hierarquia de blocos e estruturas do Elementor, vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Então eu escolhi duas colunas e aqui vocês vão ver que tem um círculo, na verdade um contorno azul, que é a nossa primeira estrutura. E aqui dentro tem uma coluna, que é essa parte cinza, e uma segunda coluna. Aqui do lado, eu cliquei no quadradinho cheio de pontinho, a gente abre uma barra lateral que está com todos os nossos blocos disponíveis para a construção do site. Nós temos um título, nós temos imagens e botões. Então vou arrastar aqui um título, vou arrastar uma imagem. Sempre que vocês quiserem pegar elementos para a construção da página, é só clicar nesse quadrado e aqui vocês vão ter N possibilidades. Algumas de graça, algumas Pro, que é só pagando, mas a gente só vai utilizar blocos gratuitos. Então aqui eu coloquei um título, vou colocar um botão aqui também. Agora não. Eu coloquei o título e a imagem. Então nós temos o contorno azul, nós temos uma coluna, outra coluna e um título e uma imagem. Cada elemento desse tem sua configuração, tem suas configurações particulares, que elas se dividem nessa estrutura aqui de conteúdo na barra lateral, estilo, que é tudo relacionado ao aspecto visual, e o avançado, que é mais sobre posicionamento e distanciamento desses elementos. Então, entendendo isso, cada um com a sua configuração, e que aqui tem um jogo de elementos e de blocos, um que contorna tudo, tem uma coluna, outra coluna, vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Na primeira coluna, então, eu vou colocar um outro botão. Veja que dentro de cada coluna eu posso ir colocando quantos elementos eu quiser. Aqui eu tenho um título e um botão, do lado uma imagem. E cada item desse, cada estrutura e bloquinho vão ter suas configurações. Entendido isso, você já entendeu muita coisa de Elementor e vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Então, eu vou fechar isso aqui para a gente ver na prática a construção de uma estrutura como essa de imagem, título e botão. Tá joia? Vou clicar de novo no mais e escolher uma estrutura única, que é apenas uma coluna. Eu vou fechar essa primeira e ok. Então, eu tenho o layout desse aspecto azul aqui, que seria esticar essa seção, seria mudar a largura do conteúdo e a altura. Então, para a gente começar, eu vou adicionar uma imagem ao fundo.
cliquei nesses 6 pontinhos aqui, vou em estilo. Na verdade, antes de colocar a imagem, vamos dar uma olhada aqui nas opções de fundos que a gente tem. A gente tem um fundo clássico, que seria colocar uma cor, um background aí, que você pode trabalhar e arrastar dentro aqui de N milhares de cores, a cor que você quiser. Para ficar mais fácil a visualização, eu vou aumentar a altura desse elemento. Aqui tem uma altura mínima, tá de 400, pode aumentar, pode diminuir, deixar do jeito que a gente quiser. E lá em estilo, a gente muda o fundo, a gente pode ter uma cor clássica, pode ter uma imagem, é possível colocar um gradiente. E aqui brincar com 2 ou mais cores, na verdade eu acho que são só 2. E mudar o ângulo e a posição desse gradiente. Aqui tem o local, a gente aumenta ou diminui a cor que a gente quer, a gente inclina. É possível fazer, ao invés de um gradiente linear, a gente ter algo radial, que é basicamente circular. Então aqui existem N possibilidades. Além do gradiente, nós podemos colocar um fundo em vídeo, que é só colocar um fundo de YouTube. Aqui eu já tenho um link salvo. Eu já estava no Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu posso colocar um link aqui do YouTube e escolher o tempo de início desse clipe, o tempo final e trabalhar dentro desse vídeo do jeito que eu quiser. E é possível também criar um slideshow com várias imagens. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar um clássico, só que de imagem. Então só para ir devagar, eu cliquei em escolher imagem e vou utilizar de fundo essa imagem aqui. Já já eu vou mostrar algumas opções de imagem, mas para a gente finalizar essa primeira parte, eu já estou escolhendo direto. Coloquei uma imagem, existem opções de configuração dessa imagem. Posso colocar uma posição, centro-direito, posso colocar inferior esquerdo. A posição mais utilizada é a padrão, que seria o centralizado, com foco no topo da imagem. Nessa opção de anexo, dá para a gente ter rolagem fixo, que é basicamente um efeito chamado parallax da imagem. No fixo, quando ele fica fixo, o nosso site desce e a imagem fica fixo, tá vendo? No caso de padrão, a nossa tela que desce. Então, essas são algumas opções da imagem. E se eu voltar no layout, e ao invés de altura mínima eu deixar o padrão, que é o default, na verdade eu ajustar a tela, vai ficar o tamanho da imagem inteira. E aqui você pode cortar a imagem em algum programa, otimizar ela no Photoshop, em outro programa de edição, ou pode trabalhar com uma questão de altura mínima. Feito isso, eu vou colocar aqui dentro um título. Cliquei aqui no quadrado e nós teremos um título. Eu vou aproveitar e colocar outros elementos, que é texto e também um botão. Lembra da nossa estrutura aqui de baixo? Nós vamos fazer algo no mesmo estilo. Na opção de texto, quando eu clico aqui, vão abrir as mesmas opções de conteúdo, estilo e avançado. O nosso título aqui vai ser Transforme a sua aparência. Aqui tem tamanho, tem uma tag, eu vou deixar, no caso, H1. Posso alinhar, eu vou deixar alinhada à esquerda. Mas o mais legal aqui é ir na parte de estilo. Aqui abrem infinitas possibilidades, na verdade são finitas, de editar esse texto. Então o nosso texto vai ser branco, você pode escolher várias cores aqui. E, além disso, tem uma aba de tipografia. Tipografia nos dá a possibilidade de escolher dentre várias e várias opções de fontes. São todas do Google Fonts. Eu já deixei essa aba aberta, que é para escolher vários estilos de fontes. No caso, eu estou utilizando uma fonte que chama Barlow. Ela é o padrão do site já. Eu posso mudar o tamanho aqui, deixar do tamanho que eu quiser. Eu vou deixar com 69, porque é sugestivo. Então tá branco, tem o peso. Peso é a espessura das letras. Existem várias numerações, então você pode trabalhar com a que você mais gostar. Eu vou deixar aqui a nossa com 500. Aqui tem transformação, capitalizar, deixar tudo maiúscula, deixar padronizado, tem estilo, itálico, tem decoração, que é sublinhar e outras formas de decorar esse texto. São opções que raramente são utilizadas. E também a altura da linha. Nosso texto aqui é só um título, mas se fosse um parágrafo dá para a gente espaçar as linhas e também espaçar as fontes. Caso seja uma fonte que fica difícil a leitura, eu gosto de trabalhar com espaçamento de meio normalmente. Então, aqui já está pronto nosso título alinhado à esquerda. Se eu quiser centralizar esse título, deu pau aqui,
voltei. Eu posso clicar em centralizar e alinhar na barra de conteúdo. Vai ficar à esquerda, vou para o parágrafo, eu já tenho esse texto salvo, vou colocar ele aqui dentro, em estilo, mudar a cor, deixa ele branco, e aqui veja, as letras estão pequenas, não dá um contraste muito bom. Então é aí que a gente utiliza várias opções da tipografia, aumenta o tamanho, vamos deixar aqui com tamanho de 20 pixels, e vamos ver 400, 500, ficou legal. Espaçamento da fonte, vamos colocar 1,5. Ok, nosso título já foi alterado, está ficando legal. Aqui na lateral dá a impressão de não estar alinhado, eu vou afastar um pouco. Na terceira aba, avançado. Aqui são opções que a gente trabalha a distância entre esses blocos, o espaçamento em cada um desses elementos que compõem a nossa página. Eu vou usar um padding aqui da direita de 250 para o nosso título se afastar aqui da lateral. Viu o que aconteceu? Coloquei 250, ele ganhou um espaço do lado direito. E eu vou colocar também um pouquinho do lado esquerdo, que é para dar a impressão de estar melhor alinhado com o título. Ótimo. Então aqui já colocamos nosso texto. Vou mudar o botão. Ao invés de ter um clique aqui, cliquei no botão, tem as configurações dele, tipo, texto, link. Então o texto eu vou colocar quero ter mais estilo. E vou colocar aqui a possibilidade de colocar um ícone. Vamos colocar aqui uma setinha nele. Meio baranguinho, mas tá ótimo. E esse ícone, em vez de ficar antes, ele vai ficar depois do nosso texto. Então, opção de espaçar, vamos deixar aí com 15. Ótimo. Esse link a gente pode colocar de acordo com a página que a gente quer que quando a pessoa clicar nesse botão, ela acesse. Ao invés de ter só um botão, vamos supor que eu queira ter dois. Um que leva para o contato e outro para uma página de portfólio, por exemplo. Então, a nossa estrutura aqui é de apenas uma coluna, mas é possível colocar uma seção interna, cliquei aqui no nosso pontilhado, colocar uma seção interna e ter duas colunas agora dentro dessa estrutura. Eu vou clicar com o botão direito e copiar esse botão e colar ele aqui dentro. Eu vou clicar e colar um outro botão aqui do lado. Esse de baixo nós vamos excluir, tudo clicando com o botão direito e excluindo. Agora, eu vou diminuir a largura dessa coluna, vou deixar ela com 30%. Vamos ver, 30%, e aí um botão ficou bem mais próximo do outro. Eu acredito que ele fica mais legal de acessar. Esse segundo, ao invés de ter o mesmo texto, eu vou colocar como contato, manda um oi. E vou retirar esse ícone. Ok, nossa primeira estrutura está pronta, com a imagem de fundo. A gente pode alterar o tamanho dessa imagem do jeito que quiser, mas já tem nosso texto, que é o parágrafo, que é o título e os botões. Vamos comparar com o de baixo, é no mesmo estilo. Essa estrutura aqui, vocês podem ver que a imagem está escurecida. É possível a gente fazer isso na configuração de imagem. Vou clicar aqui no nosso contorno, que é onde está a imagem, nos 6 pontinhos. Vou em estilo, tem a minha imagem selecionada. Nós temos aqui sobreposição de fundo. Isso coloca um filtro na imagem. Então aqui no clássico eu vou colocar uma cor de preto e posso escolher uma transparência maior ou menor em relação a essa imagem de fundo. Isso é muito bom para aumentar o contraste do texto com várias imagens. Então ajuda, fica bonito, fica bem legal. Então está pronta essa primeira parte. Com ela, eu acredito que fica bem claro de entender como que é a hierarquia de estrutura do elemento, e daqui para frente a gente vai continuar criando elementos para essa página, e eu acho que você vai entender melhor quando eu estiver navegando pela barra lateral. Vamos continuar. Eu vou apagar essa aqui de baixo para a gente poder criar uma segunda parte. Ok? Antes de criar essa segunda parte, que eu vou fazer uma pequena introdução aqui com imagem, título, texto também, eu quero falar sobre otimização de imagem. Eu já tinha otimizado essa imagem de cima para a gente ganhar tempo, só que eu quero mostrar isso aqui para vocês, que é uma sacada sensacional. O que acontece? Normalmente, quando a gente baixa uma imagem de um banco de imagem, como um Unsplash ou qualquer outro,
As imagens vêm em alta resolução, como essa aqui, uma dimensão de 5.700 por 3.800, e elas são grandes pra caramba. Essa imagem tem 3,5 megas de tamanho e não é recomendado, e eu vou falar com você, não use uma imagem assim no site. Você vai ter que sempre otimizar, é uma ótima prática otimizar as imagens para o carregamento do site ser mais rápido, para quem for visitar o site ter uma experiência de navegação melhor. E o cachorro do vizinho quer participar do nosso vídeo aqui, mas eu vou falar com ele latindo, que ele não para. E então eu vou mostrar para vocês como fazer isso online. Normalmente a gente utiliza Photoshop, mas nem todo mundo tem. Então, vamos lá no navegador. Eu vou acessar o site do Pixlr. Essa ferramenta eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vocês podem utilizar, é de graça, online e super útil. Aqui eu já estou na página do site deles e vou clicar em imagem aberta e abrir a imagem que eu quero otimizar. No caso, é essa aqui. Quando eu peço para abrir a imagem, eles já oferecem algumas opções para redimensionar. Eu vou redimensionar para a web, que eu vou utilizar em um site. Eu vou utilizar a imagem em um site. Então, cliquei em aplicar. Essa imagem, eu vou clicar na barra lateral aqui em propriedades, ela já está redimensionada para 1280 para 853. Você pode redimensionar de várias formas e normalmente esse redicionamento ele é proporcional. Então ele já está aplicado, se quiser mudar depois pode mudar. E no caso aqui eu vou cortar essa imagem com essa ferramenta que chama colheita. Eu vou deixar essa imagem com 750, 720, seria pixels de altura. Então ela atende bem nesse tamanho. Cliquei em salvar. Veja que de 3,5 megas essa imagem já caiu para 195 KB. Eu vou deixar aqui em uma qualidade média e vou baixar o arquivo. Mostrar no Finder, pegar ele aqui e colocar na nossa pasta. Otimização. Veja só a qualidade das imagens abertas. Essa é otimizada, essa é a original grandona. Veja que muda muito pouco. Na verdade, eu nem consigo ver aqui uma diferença explícita da qualidade das fotos. Então, é uma imagem que ela está com 99 KB, é muito leve e o ideal é que vocês utilizem todas as imagens otimizadas. Além disso, eu sempre recomendo renomear as imagens. No caso dessa aqui, eu vou colocar, já tem ali, ó, estilo masculino casual ou consultor de moda masculina. Por que eu estou fazendo isso? Que o site é de um consultor de moda. Então, o ideal é que vocês utilizem sempre imagens com um nome que seja nome de palavras-chave do negócio. Então, dependendo do seu ramo, coloque o nome das imagens. Se você vende um colar com um pingente de bebê. Então, você descreve mais ou menos dessa forma. Olha, colar com pingente de criança, colar com pingente de menina. Porque quando as pessoas forem procurar no Google por um colar assim, a sua imagem pode ser que seja carregada, o Google disponibilize ela para as pessoas verem, juntamente com o link do seu site. Então essa dica é ótima de otimização para mecanismos de busca. Voltando aqui na nossa página, eu vou fechar o Pixlr, otimize todas as imagens, e aqui, se eu fosse utilizar essa imagem, eu vou selecionar essa aqui, ó. Só clicar em mudar a imagem, enviar arquivos e selecionar as imagens que você quer utilizar. No caso, é essa. É só abrir, esperar carregar. Eu já mostrei isso lá no início. E sempre pegue o título aqui do arquivo e coloque em texto alternativo. Fazendo isso, vocês vão ter um ótimo desempenho no site. Já quebra o galho e de quebra ainda aparece no Google. Tá joia? Era isso que eu queria falar sobre otimização de imagem. E agora eu vou mostrar como... vou continuar construindo essa primeira página para vocês verem passo a passo como que é. Na nossa primeira estrutura, eu criei tudo do zero. Essa segunda eu já vou aproveitar um pouco do que está aqui, porque é mais ou menos o mesmo layout que eu quero utilizar. Então, eu vou mudar essa imagem. Cliquei aqui na imagem, já aparecem as opções dela na lateral. Vou em escolher imagem. E eu já tenho uma foto minha aqui no site. Já fiz o upload. Então, coloquei aqui, estou achando muito grande essa imagem. Como que eu diminuo? Posso ir lá no programa cortar, ou eu posso ir aqui em avançado e criar um padding de 30 pixels. Já diminuiu bem, estou achando bom, diminuir um pouco mais. Aqui
no título lateral, já cliquei nele. Essa estrutura, ela vem toda junta. Tá vendo que o título e o texto, eles estão juntos. É diferente do que a gente fez lá em cima de sair colocando um elemento embaixo do outro. Porque esse elemento que eu estou modificando chama caixa da imagem. Eu vou utilizar ele um pouco abaixo e vocês vão ver do zero como que funciona. Então aqui eu vou mudar o título. Eu já modifiquei esses textos, então eu vou colocar meu nome e embaixo eu vou colocar uma pequena descrição. Então aqui seria Aécio Neto e no parágrafo sou um consultor especialista em moda masculina e uma breve bio como se eu fosse um consultor de moda. E no botão, ao invés de ser About Us ou um Quem Somos, seria Leia mais sobre a minha história. Vou retirar esse ícone aqui. E esse link seria, por exemplo, para enviar para a página de Quem Somos. Vamos supor que seja esse link e o botão já está com isso modificado. Aqui, eu quero pegar essa coluna também e afastar um pouco o texto. Então, eu vou colocar um padding também de 30 pixels. Além do botão, eu vou inserir links de redes sociais. Então, aqui já tem um parágrafo. Vamos dar uma olhada nessa fonte? Parece que ela está diferente da que a gente está usando aqui em cima. Então, cliquei nesse elemento, fui em estilo. Aqui eu vou descer até conteúdo. E tem alinhamento, alinhamento vertical, título, cor, tipografia. Tipografia eu vou mudar o peso, vamos ver como que o 500 fica, 600. Deixa eu conferir se essa fonte é a Barlow. Ela mesma. Ok. Vou sair sem querer, deixa eu voltar. Então o título, eu fui lá e aumentei a espessura da letra. E vou também aumentar um pouco o espaçamento da fonte. No parágrafo, eu vou na descrição, clico em tipografia. Tá vendo que as linhas parecem um pouco juntas demais? Então é para isso que a gente utiliza a altura da linha. Vamos colocar aqui com 25, já deu uma respirada. Ok, tudo alinhado. Vou clicar aqui no quadrado e colocar links sociais, ícones sociais. Coloquei aqui debaixo, já vem pronto alguns links de redes sociais. Hoje quase ninguém usa Facebook, então no lugar do Facebook eu vou editar e colocar aqui o ícone do Instagram. Um consultor de moda tem que ter Instagram. Ao invés de Twitter, vamos supor que a gente utilize o Pinterest. Você pode procurar quantas redes sociais você quiser, quantas você utilizar, e pode mudá-las de lugar aqui, fazer do jeito que você bem entender. Aqui tem a forma dos ícones, pode ser quadrado, pode ser circular, pode ser com um canto arredondado. O alinhamento, eu vou alinhar à esquerda. E agora vamos no estilo. Tem a cor oficial, eu posso personalizar a cor de cada um. Eu vou deixar como oficial e modificar o tamanho. Posso crescer, vamos deixar aqui com 15 pixels. 20. 20 está ótimo. E afastar um pouquinho um ícone do outro. 10. O alinhamento aqui está um pouco diferente, vocês estão vendo? Vamos ver aqui como consertar isso. Ícones ao passar o mouse. Quando eu passo o mouse aqui, não tem nada sinalizando que há um link. Então eu vou aqui em animação e colocar, por exemplo, um shrink. Quando a gente passa o mouse, o íconezinho, ele diminui. Tem vários tipos de efeitos. Olha só, tem Pulse Grow. Então você pode escolher, pode deixar sem nenhum. Então eu vou deixar assim. E na aba do avançado, eu vou colocar um padding do lado esquerdo. Para deixar tudo alinhado. Igual o texto. Vamos ver como que ficou. Ótimo. Eu vou diminuir um pouco essa imagem aqui com mais padding. Vamos colocar como 50. E ok. Então tem um botão, um texto de introdução, que é uma breve. Então a pessoa entrou, tem aqui o banner, tem a nossa imagem de entrada, desceu, tudo aí com uma pequena introdução para entrar em contato, para saber mais, para acompanhar nas redes sociais. Eu vou continuar descendo. Dessa estrutura aqui, eu não vou utilizar nada. Então eu vou apagar
e apagar. Aqui tem um divisor, também vou excluir. Sobrou só uma estrutura de uma coluna e eu vou criar uma nova, só que com 3. Desculpa, vou criar embaixo com 3. Ok. Esse aqui eu vou afastar para a gente ter mais espaço aqui para trabalhar. Só para ficar uma tela em branco. Que seria uma parte de serviços. Vou colocar um título. Esse título vai ser o que eu faço. Que seria a apresentação dos nossos serviços. Então aqui eu vou centralizar esse título em estilo. Vamos colocar o texto branco. E no caso da tipografia, aumentar o tamanho desse título. 50. Ok. Em avançado, eu vou sair do título e clicar aqui nesse fundo azul. A margem superior e inferior está de 90, eu vou mudar para 60. Ok. Logo abaixo, eu vou utilizar, aqui nos nossos blocos, uma caixa de imagem. Essa caixa de imagem é a mesma que foi utilizada aqui em cima. A gente pode, com esse elemento, escolher uma imagem, um título, uma descrição. Eu prefiro fazer 1 a 1, que seria colocar uma imagem, um título e uma descrição. Só que deu problema ali. Deixa eu inserir o título de novo. Por que eu prefiro fazer separado, normalmente? Porque cada elemento desse a gente pode trabalhar com o espaçamento dele de forma separada, então nos dá mais controle sobre o design que a gente quer fazer. Então por isso que eu estou utilizando ele dessa maneira. Aqui no caso, eu vou colocar uma imagem que eu já subi com ela, que seria, vamos supor, de um advogado, consultoria de moda para advogados. Então coloquei a foto de advogado, no texto advogados, vou centralizar, no estilo mudar o tamanho da letra, 26, 24, tá ótimo. Esse parágrafo eu só vou centralizar, eu não vou escrever nenhum texto aqui para a gente ganhar tempo. Você pode descrever seus serviços da maneira que achar ideal. E aqui eu vou colocar um espaço de padding também de 20 pixels. Ok, nessa coluna, uma forma de ganhar tempo no design é duplicar as colunas. Essa eu vou apagar. E essa eu vou duplicar novamente. Apagar essa. Ok. Então tem uma consultoria para advogados. Aqui eu teria um personal shopper. Nem sei se escreve com 2 P's. Vamos mudar a imagem. Ok. E aqui eu vou colocar estilo para noivos. Todas as imagens elas já estão otimizadas e colocadas no tamanho que eu preciso. E aí eu vou... Tá vendo que a primeira coluna... Todas as colunas estão com o mesmo espaçamento entre si, tudo alinhado. Só que em cima está com fundo azul, embaixo branco, e eu vou diminuir um pouco essas imagens. Então vou aumentar aqui na coluna esse padding. Vamos subir para 30. Ótimo. Vou copiar. E aqui eu vou colar o estilo. Então eu não preciso ir alterando 1 a 1, que colando o estilo a gente já ganha tempo. Aqui em cima eu tenho toda uma estrutura sozinha. Lembra daquela hierarquia de estrutura? E aqui embaixo tudo separado também. Eu vou mudar o fundo e colocar aqui em estilo o mesmo tipo de fundo em cima, que é uma cor azulada. No caso, esse azul embaixo ele está diferente. Então eu vou copiar com o Color Picker esse azul e vou utilizar ele embaixo do jeito que eu quero. Ao clicar nesse mais aqui, a gente adiciona a cor escolhida, então vai ganhando tempo quando a gente precisar utilizar ela novamente. Então, eu fiz cada um dos serviços, consultoria para advogados, vamos chamar esse aqui ó, de noivos com estilo. Ou consultoria para noivos, aqui é só para exemplo. Só que essa pessoa vai ver o que eu faço, vamos dizer, presto consultoria para advogados, personal shopper, e aqui tem a descrição de cada serviço, mas eu quero também um botão para ele acessar a página de mais detalhes sobre esses serviços,
ou pode ser um botão para ir para a página de contato, ou até ter mesmo um formulário aqui. No nosso caso, eu vou colocar um botão no final de cada coisa. Esse botão ele está com azul igualzinho o fundo, então vou modificá-lo. Cliquei no botão, vou alinhar no meio e o texto vai ser saiba mais. Vamos chamar de Me Contrate. Você pensa aí num nome para o seu negócio. Não tem ícone, o link aqui ele ainda não existe. Eu vou em estilo e vou editar esse botão. Na cor do texto vai continuar branco. O fundo, o texto ele vai ser branco. O fundo vai continuar transparente e eu vou colocar uma borda. Tipo de borda sólido, a largura 2 centímetros ou 2 pixels. E aqui um arredondamento mínimo. Eu vou criar um efeito de hover, que é passar o mouse aqui em cima e ele tem um efeito. Tem aqui sombra do bloco, se a gente quiser colocar uma sombra, aumentar ali o espaçamento, que é o padding do texto. Então eu vou só no hover, bora lá, hover. O texto vai mudar para preto, a cor de fundo vai para branco e a borda vai ficar branca. Então vamos ver como que ficou esse botão. Na hora que eu passo o mouse, ele fica todo branco. Vou copiar, botão direito, copiei, colar e colar. Aqui não está alinhado porque a consultoria de advogados estava quebrando, agora ficou tudo alinhado. E aí tem a descrição dos nossos serviços. Então, nossa primeira página está ganhando vida. Aqui, eu vou aproveitar essa galeria que já existe e subir com ela. Vamos pegá-la aqui e arrastar lá para cima. Veja que são blocos, a gente pode pegar e ir utilizando da forma que a gente quer. Eu gosto, por exemplo, desse cinza aqui, ó, que eles estão utilizando de fundo. Então, vou copiar esse cinza e vou colocar essa galeria com fundo dessa cor. Cliquei no azul aqui, fui em estilo, fundo clássico, cor do cinza claro. Vou clicar no mais para adicionar ele aqui à minha paleta. Então veja que a cor ali mudou. Era branco, foi para o cinza. Ótimo. Só que essa galeria ela está muito vazia. Então aqui em cima eu vou colocar um título. Vamos ver, tem algum problema aqui? Ok. E esse título eu vou chamar de Inspiração. Vou alinhar no meio. Vamos ver como que está esse espaçamento aqui. Inspiração. Vamos aumentar o tamanho desse título. Vou em estilo, tipografia, tamanho. Tenho trabalhado com 40, 50, 54. Vamos ver esse aqui, ó. Copiar, colar estilo, que eu só vou mudar a cor para o preto. Então tá tudo do mesmo tamanho. Só que está muito vazio, vamos colocar um divisor. Cliquei aqui nos nossos blocos de construção, tem divisor, que é uma linha. Eu vou diminuir essa linha para 10. Alinhar no meio e colocar ela com o azul que a gente tem utilizado. Aumentar um pouco o peso para 1,5, 2. E colocar um texto embaixo. O que a gente vai escrever aqui? Vamos ver no meu documento de texto o que tem. Estilo para todas as ocasiões. Vou alterar aqui e em estilo desse parágrafo, centralizar. Espero que você esteja conseguindo acompanhar. Se chegou aqui, você já é um herói. Está muito distante o título do subtítulo e esse espaçamento aqui, então vou diminuir o espaçamento e também reduzir aqui em avançado qualquer tipo de margem em cima ou padding. Ok. Aqui eu posso reduzir a margem e colocar menos 10. Mesma coisa aqui em cima, se eu quiser subir, coloco uma margem superior negativo e vai subindo. Só que eu vou deixar bem parecido. Vamos ver como que fica. 18, 20, 15 tá bom. Em estilo vou subir um pouco, vou aumentar um pouco o tamanho desse subtítulo. Ok.
estilo para todas as ocasiões. Vou deixar essa galeria com essas imagens que já estavam aí e vou colocar embaixo um botão, que seria para levar para a nossa, vou centralizar, para a nossa página de inspiração, que lá em cima vai ter uma página de galeria. Vamos imaginar que tem uma página de galeria ou de portfólio. Então clique aqui, veja mais looks na galeria. Vou aumentar a margem, dar um espaçamento bom aqui, acho que 40 vai ficar legal. Ok. Então nós temos o subtítulo, nosso botão. Estou achando o espaçamento embaixo muito alto desse bloco aqui, então vamos ver como que ele está. Cliquei aqui em cima, fui em avançado, inferior está 100, eu vou deixar 60, superior também 60. Vamos ver, melhorou. O que mais nós podemos colocar aqui? Vamos dar uma olhada como que está. Ótimo. Descemos dos serviços, criamos botões, colocamos a inspiração da galeria. Uma página, uma parte de depoimento. Então vamos lá, para a gente colocar uma parte de depoimento. Eu vou fechar isso aqui, ó, que a gente não vai utilizar essa aba. Então aqui está o nosso site inteiro e o rodapé que nós vamos modificar no final. Então aqui eu tenho a possibilidade de criar mais uma estrutura. Então cliquei no mais, vou clicar uma estrutura com apenas uma coluna, que é para o meu título, e vou criar uma estrutura de 3 colunas, que são para os depoimentos em si. Então aqui, já vou clicar na primeira estrutura e colocar um espaçamento no superior e inferior de 60. Embaixo, 60 está ótimo. Vou clicar aqui nas nossas caixinhas e pegar um título. Coloquei um título aqui. Vou voltar nas caixinhas e pesquisar por testimonials. Lembra do Orkut? Aqui tem um que tem um cadeado, que é um slider de depoimentos, e ele é uma funcionalidade do Astra Pro. Nós vamos usar o gratuito, depoimentos. Ele já vem aqui com o texto, a imagem, nome da pessoa e tudo mais. Então eu vou colocar aqui o título do nosso parágrafo, depoimentos. Vou centralizar. Eu vou copiar aqui, ó, esse título, copiar e colar estilo. Ótimo, tudo do mesmo tamanho e no mesmo estilo. Eu vou copiar também esse divisor e vou colar ele logo aqui embaixo. Depoimentos. Vamos pegar uma tagline, copiar ela também e colar ela aqui embaixo. Nessa tagline eu vou colocar, veja, nossos clientes dizem. Estão dizendo. Ok. Aqui no nosso primeiro depoimento, eu vou deixar em branco o que a pessoa está falando. E aqui nós podemos modificar o texto. Vamos supor que o cliente está super satisfeito e diz: economizei graças ao Aécio. Economizar tempo. Melhorar meu estilo. E até arrumei uma namorada nova. Esse nova aí não tá pegando muito bem não, mas foi isso que ele falou. Na imagem, mesma coisa. Pegue as imagens, otimize. Aqui eu já subi com algumas. Então tá aqui, meu cliente estiloso, satisfeito. Se eu quiser, ele vai chamar José, pai de Jesus. Aqui tem um título, seria, por exemplo, o que esse cara é. Você pode deixar um título ou não, seria a profissão, né? Advogado. Agora eu fiquei na dúvida se José é pai de Jesus mesmo. Posição aqui, pessoal, da imagem pode ser em cima dos nomes ou na lateral, tá joia? Você pode alinhar isso à esquerda, à direita, centralizar. Eu vou deixar à direita e vou colocar um novo divisor ali, na parte de cima. Para não ficar tudo branco, eu vou pegar essa coluna aqui e colocar um fundo azul. Então, cliquei na coluna, pessoal, fui em estilo, tipos de fundo clássico e azul. Vamos diminuir esse divisor aqui. 30. Só para dar um efeitozinho de design.
e colocar no estilo a cor dele branca. O texto, estilo, cor do texto branco. E aqui no caso do nome, cor do texto branco. Título também, cor do texto branco. O nome e o título, veja que eles estão muito próximos, então eu vou utilizar aqui a tipografia do título e aumentar a linha. Então ganhei um espaçamento e dá para ter uma leitura melhor. Vou aumentar também um pouquinho o espaçamento das letras e está bem legal. Então ficou nosso depoimento, colocar ele entre aspas. Ok, isso é bom sempre de editar aqui na caixa de conteúdo. Já fiz lá, vamos diminuir um pouquinho essa fonte aqui. 18, 16. Ótimo. E eu vou colocar, eu vou duplicar. Vamos ver como que ficou, ok. Vou duplicar essa coluna. Duplicar mais uma vez e apagar aquelas em branco. Como que a gente aumenta então o espaçamento? Não ficar nada colado assim. Vou selecionar a coluna, ir em avançado e colocar aqui margem. Vamos colocar 15. Vou copiar e colar o estilo aqui na lateral para não ter que ficar mudando em todos manualmente. Só colar o estilo, temos um espaçamento dos nossos depoimentos. Aí é só mudar o texto e o nome de cada um deles. Uma coisa que está muito longe aqui é a parte de baixo entre a nossa tagline aqui no subtítulo e os depoimentos. Então, na parte inferior, eu vou diminuir essa margem para 30. Talvez 10, talvez nenhuma, e tá ótimo. Vamos ver, tá aceitável. Então, acabei os depoimentos. Aqui eu vou colocar mais um pouco de margem embaixo, inferior, 60, para algo além disso. Então, nossa primeira página, ela está praticamente pronta. Vamos dar uma olhada nela inteira. Entrei aqui, transforme a sua aparência, pequena introdução, descrição dos nossos serviços, inspiração para ir para a galeria, depoimentos. É sempre bom no final da página você colocar um CTA, né, que é um Call to Action, para o seu visitante fazer algo. Então aqui eu vou falar, olha, me contrate, fale comigo, vamos colocar mais uma sessão. Então vamos lá, finalizar essa página. Eu vou um pouco mais rápido, criando uma estrutura que a gente já viu isso várias vezes. Então, vou criar uma de 3, no meio eu vou colocar um título, e embaixo desse título, um botão. E aqui eu vou escrever, conte comigo para projetar sua imagem pessoal de forma positiva, aumentar sua confiança e autoestima. Isso é uma ótima forma de fechar o nosso site. Estou centralizando o texto e vou deixar toda essa estrutura com fundo azul. Clássico, cor azul, combinando com tudo. No texto, nós vamos em estilo, cor do texto branco, tipografia, será que a gente muda um pouquinho? Tamanho, acho que o 24 de sempre tá bom. Esse botão eu vou centralizar e vou modificar também o texto dele. Ao invés de clique aqui, vamos deixar vamos juntos. Seria, por exemplo, um link para a página de contato para a pessoa poder falar com a gente, poder contratar os serviços. Aqui na nossa principal estrutura eu vou aumentar página inferior com 30, inferior com 30, vamos colocar 50. 50 fica legal. E aqui no botão, estilo do botão, cor do texto branco, cor de fundo transparente, vamos colocar uma borda sólida com 2 pixels, cor branco, e aí vamos colocar um efeito de hover, que é quando a gente passa o mouse, cor do texto vai ficar preto, o fundo e a borda branca. Ok, hover, tudo pronto. Vamos ver como que ficou. Conte comigo. Tá ótimo. Então essa página está toda pronta. Inspiração, vou mudar aqui, ó, esse texto aqui, a gente pode deixar ele branco, ficaria melhor. Mas para a gente ganhar tempo, eu já vou seguir em frente. Tem os depoimentos, tem um call to action para fechar. Só a gente clicar em atualizar e nossa página está pronta. Vamos ver como que ficou. Aqui já está tudo aparecendo, maravilha. Quando eu clicar no logo, vai levar o nosso site para um blog, para um artigo. Então, como que a gente
coloca essa página como a nossa página principal do site. Só clicar em personalizar. Eu esqueci disso a primeira vez que nós fomos aqui e a gente vai mudar isso agora. Em personalizar, nós vamos em configurações da página inicial. Ao invés de sua página inicial exibir os posts recentes, que seriam os artigos do blog, nós vamos ter uma página estática. Nossa página chama Home. E aqui é só a gente clicar em publicar. Publicado, vou fechar isso aqui, vou visualizar de novo a nossa página. Quando eu clico no logo, a gente continua nela. Então tá tudo aí, primeira página do site pronta, ficou um pouco longo, mas a gente vai ganhar tempo e fazer as próximas para fazer um site realmente completo, você terminar de ver essa série de vídeos e ter uma noção de como fazer o seu site o mais completo que você quiser.